Feche os olhos por um instante e imagine uma cena simples, mas carregada de significado. Um vasto campo verdejante, o vento soprando suavemente sobre a relva e no meio dele um rebanho de ovelhas, caminhando tranquilamente. Elas não correm sem direção, não vivem em desespero, não brigam para decidir o caminho. Todas seguem uma única voz, a voz do pastor. Essa imagem, tão comum no mundo rural, esconde uma das lições mais profundas para a vida espiritual e para a prática da filosofia estoica: a submissão à voz correta. Não qualquer voz, não a voz do caos, da ansiedade ou da pressa, mas a voz que guia, que protege, que conduz a vida. Jesus declarou em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse é o coração da fé: ouvir, reconhecer e obedecer. Mas talvez você pergunte, o que isso tem a ver com o estoicismo? Tudo, porque o estoico busca a paz interior em meio às tempestades externas. Ele sabe que não controla o mundo, mas controla sua resposta ao mundo. Assim como a ovelha não dita para onde vai o rebanho, mas confia que o pastor a levará ao lugar certo, o homem sábio aprende a confiar e a se submeter àquilo que é maior que ele. Quantas vezes você já se perdeu no barulho das vozes do mundo? A voz da comparação, a voz da crítica, a voz do medo, a voz da pressa. Todas elas tentando tomar conta da sua mente, ditando caminhos que não levam à vida. É nesse ponto que a ovelha nos ensina: nem todas as vozes merecem atenção. Só a voz do verdadeiro pastor deve guiar seus passos. O filósofo Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. A Bíblia confirma em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Submissão é isso: escolher confiar, mesmo quando não se entende. Agora, pense na fragilidade da ovelha. Ela não tem garras, não tem presas afiadas, não tem velocidade para fugir de predadores. Isolada, é presa fácil. Mas no rebanho, guiada pelo pastor, ela encontra proteção. Aqui está uma verdade poderosa: sozinho você é vulnerável. Em comunhão com Deus e com os irmãos de fé, você se torna inatingível. O inimigo pode até rugir como leão, mas não pode tocar onde o pastor está presente. O estoico Marco Aurélio dizia que o homem precisa viver em harmonia com a natureza e com os outros. Da mesma forma, a Bíblia ensina que o cristão precisa permanecer em unidade, ouvindo a voz de Deus e caminhando com o rebanho. A independência absoluta pode parecer liberdade, mas na verdade é armadilha. Quem caminha sozinho, sem direção, está sempre à beira do abismo. E aqui surge um ponto essencial: submissão não é escravidão, é proteção. O mundo tenta convencer que obedecer é perder, que se submeter é fraqueza. Mas a ovelha nos mostra que submissão à voz certa é segurança, é vida, é descanso. O salmista declarou no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora me diga, não é exatamente isso que você busca? Paz, direção, segurança, sentido? Tudo isso não vem da sua força, mas da voz que você decide seguir. E veja como o estoicismo e a fé se encontram aqui. Ambos ensinam que a verdadeira liberdade vem do domínio interior. O estoico aprende a calar o ruído interno para agir com razão. O cristão aprende a silenciar o coração para ouvir o Espírito Santo. Ambos entendem que nem todo chamado merece resposta, nem toda provocação merece reação. Só a voz certa merece atenção. Imagine-se agora uma ovelha em meio ao campo, com várias vozes chamando de lados diferentes. Algumas doces, outras ameaçadoras, outras sedutoras. Você hesita, olha em volta, sente medo. Mas de repente ouve aquela voz familiar, firme, conhecida, que sempre trouxe paz. E você corre em direção a ela sem hesitar. Esse é o chamado do pastor. Mas
talvez você esteja se perguntando: como diferenciar a voz de Deus da voz do mundo? A resposta está na prática, no relacionamento constante. A ovelha só reconhece o pastor porque passa tempo com ele, porque já ouviu sua voz milhares de vezes, porque confia em sua presença. Da mesma forma, você só aprenderá a reconhecer a voz divina se dedicar tempo em oração, em leitura da palavra, em comunhão. O estoico exercitava a disciplina diária da mente, anotando reflexões, revisando pensamentos, buscando clareza. O cristão é chamado à mesma disciplina, mas não apenas consigo mesmo, e sim diante de Deus. A disciplina espiritual é a chave para distinguir a voz que liberta da voz que aprisiona. Agora vamos a um ponto ainda mais profundo. A submissão da ovelha não é apenas ouvir, mas seguir. Quantas vezes você já ouviu a verdade, já entendeu que era certo, mas não obedeceu? Tiago nos adverte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvir sem agir é como saber o caminho e escolher se perder de propósito. A vida nos coloca diante de escolhas diárias: seguir a voz do pastor ou seguir a nossa própria vontade. O estoico chamaria isso de escolher entre a razão e a paixão. A Bíblia chama de escolher entre a carne e o espírito. E no fundo, é sempre a mesma pergunta: quem você decide obedecer? A paciência do elefante, a transformação da borboleta, a independência do gato. Todas essas metáforas de animais nos ensinam virtudes. Mas a ovelha nos ensina talvez a mais essencial de todas. Sem submissão, nenhuma outra virtude se sustenta. Porque não importa quanta força, inteligência ou sabedoria você tenha, se não souber ouvir e seguir a voz certa, todo o resto se perde. E aqui está um convite para você. Examine sua vida agora. Quais vozes têm guiado seus passos? A voz do medo? A voz da comparação? A voz da impaciência? Ou a voz do pastor? Submeter-se a ele é escolher viver com propósito, com paz e com vitória. Lembre-se, a ovelha sozinha é vulnerável, mas guiada pelo pastor é invencível. Você pode até não ter garras, pode até não ter presas afiadas, pode até não correr rápido, mas tem algo muito maior: a proteção daquele que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. No fim, ser ovelha não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. A verdadeira grandeza não está em andar sozinho, mas em andar guiado. O verdadeiro poder não está em ditar caminhos, mas em seguir o único caminho que leva à vida. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe. Até a próxima.